Om Sadashiva Samaramba Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Hi. Bem-vindos a mais um encontro sobre as aulas de Swami Paramarthananda, versando sobre o conteúdo da Mundaka Upanishad, a mensagem da Mundaka Upanishad. E o Swami aqui, no último encontro que a gente teve, ele fala de um assunto muito curioso que tem no mundo espiritual, que é experimentar Deus. Mas, na verdade, ele ainda não chegou aí, porque ele ainda não fez uma equivalência final entre Deus e a consciência que, no fundo, somos. Ele quer apenas que a gente entenda que a consciência que, no fundo, somos, ela é experimentada o tempo todo. E um dos exemplos extremos dessa experimentação é o sono profundo, né? Então, o que que a gente leu aqui no último encontro? A pergunta dele: podemos experimentar essa pura existência, né? A consciência, a existência? Aqui ele está tratando como existência. É aquilo que está sempre existente. O que Vedanta diz é que temos estado a experimentar a existência pura diariamente. Como é isso? Então, é aquela análise cuidadosa da nossa experiência diária, né, que o Vedanta ele traz para o nosso dia a dia. Ele diz, não, o que acontece é que você não está atento o suficiente, você não está direcionado de forma adequada para reparar nisso. Aí ele comenta aqui, o verso número 6 de um Stotra, um Dakshinamurti, que fala de um dos modos de observar isso. Aquele que permanece como pura existência no sono profundo, né, sono esse causado pelos poderes de Maya, tendo recolhido sentidos, como o sol ou a lua encobertos durante o eclipse, aquele que, ao acordar, recorda que, abre aspas, eu dormi, saudações a ele, seria Dakshinamurti, na forma do meu próprio professor. Então, essa é a consciência última que somos, mas o Swami ainda não chegou nisso. Ele só quis dizer que nós somos uma existência contínua, uma existência que independe do que ocorre, indo e vindo. A gente está sempre presente. E como é que se observa isso? De várias formas. Uma delas é reparar que você estava presente no sono profundo. E como é que eu sei que eu estava presente no sono profundo? Porque só estando presente no sono profundo é que é capaz de eu acordar e dizer assim, eu dormi. Se eu não estivesse presente ali, como é que eu ia saber que eu dormi e que não havia nada lá exceto sono profundo? A primeira vez que eu vi isso foi de um sábio indiano chamado Atmananda Menon, mas ele comentava isso sob a forma de aforismos, então era uma linguagem muito telegráfica. Eu confesso que eu fiquei meses diante desse dilema, porque o argumento era muito bom, mas eu não conseguia entender como ocorria. Aí que eu me dei conta de que eu estava presente no sono profundo e, ao mesmo tempo, consciente. Isso me levou a entender que, na verdade, a minha natureza é muito diferente do movimento mental e não precisa do movimento mental para existir como autoconsciente, né? Precisa da atividade mental para outras coisas, mas não para ser o que é. Agora, quando a gente toma uma orientação dessa, como está aqui no texto, nas palavras do Swami Paramarthananda, fica mais fácil você investigar essa experiência
porque a sua investigação está sendo ordenada, ela está sendo orientada. Não é quando a pessoa simplesmente joga um aforismo para você, você vê que faz sentido, mas demora a compreender que nível, que extrato é esse, né, seu mesmo, com o qual você acha que não tem contato. Né? Aqui ele dá toda a dica. É o que ele fala aqui, ó. Quando vamos para o estado de sono profundo, todos os nomes e formas com os quais estamos habituados no estado de vigília e no estado onírico, eles são dissolvidos. Eles são dissolvidos porque a mente, que é o corpo sutil, na verdade, falando de modo correto, que é o nosso instrumento capaz de experienciar esses nomes e formas, ele está de stand-by. Ele está temporariamente desligado. Ele está lá, presente, mas não está em operação. O Namarupa do mundo desaparece. Esse corpo, né, que você diz meu corpo, eu tenho ciência do meu corpo, ele desapareceu. Claro que desapareceu para mim, que estou dormindo. Quem chega, né, e me vê dormindo sabe que eu estou dormindo. Né? Pô, o Alex está dormindo, não tem nada que acorda ele. Isso é um sintoma de que você está em sono profundo. Né? A mente também está resolvida. Resolvido aqui é nesse sentido, é de algo que está lá, mas foi absorvido, né? Não está operante. Mesmo depois de tudo estar resolvido, eu existo ou não. Olha como é que ele conduz de um modo bacana. Ó. Quando estamos dormindo, estamos existindo ou não? Nós estamos, e muito. Mas os Namarupa estando ausentes, as divisões não estão lá. Aquela dicotomia experimentador, coisa experimentada, né? Eu olho esta tela, essa é a dicotomia, né? Algo está reparando nessa tela. A dicotomia que ele fala aqui é do sujeito e do objeto. Aqui ele usa outra palavra, o experimentador, coisa experimentada. Essa dicotomia não está presente porque o seu sistema de experimentação, o corpo sutil, encontra-se desligado. Eu estava lá, né, no sono profundo, mas como que? Como pura existência. O que quer dizer esse pura? Esse pura é porque não tem nada associado a essa existência, não tem nenhum namarupa. Isso que eles querem dizer com pura. Qual é a prova de que eu estava bem presente durante o sono? Ora, depois de acordar, eu digo, dormi bem. Isso significa que a pura existência que experimentamos no estado de sono profundo existe a toda hora. Existe mesmo, conforme o Veda, antes da origem do mundo, né? É o conhecimento que o Veda traz, é o conhecimento primordial que o Veda traz. A gente não tem como verificar isso experimentalmente, mas é o conhecimento trazido pelo Veda. Como é que está funcionando aqui o sistema escritura, experiência do Vedanta? A escritura vai lá, coloca um verso como esse que a gente viu acima, o comentador explica esse verso de um modo prático e você verifica na sua experiência. Então, a sua experiência está confirmando a escritura nesse caso. Que experiência? A sua experiência pessoal. O Vedanta só está interessado na sua experiência pessoal, porque é através da má compreensão da sua experiência pessoal que nós todos acabamos nos tomando pelo quê? Por algo limitado, por um corpo, né? A gente entendemos a nós mesmos como algo material, algo que é definido pelos nossos sentidos. Aqui ele está mostrando que não. Ora, os seus sentidos estão todos desligados e você continua lá. Então, o que que é você? Aí começa a ficar difícil responder o que que é você. O que que sou eu? Se você perguntar para o condicionamento da sua mente, a resposta começa a ficar muito difícil. Né? Não é nada que meus sentidos possam aprender, é isso que ele está querendo dizer aqui. Absolutamente nada. A dicotomia experimentador-coisa experimentada, que é a base da atuação sensorial e das informações mentais que vão se acumulando com isso, não está presente. Então, o que que é você? Ele chamou aqui.
né? Você é uma pura existência, porque você não está contaminado, entre aspas, contaminado, tá? Não tem nenhum sentido negativo nisso, do modo que eu estou falando aqui. Você não está contaminado por nenhum nome e forma. Você não está precisando de um nome e forma para ser definido, mesmo que a sua definição não fique clara, né? A sua existência, ela é inegável, mas você não consegue definir muito bem o que que é. Que você está existindo durante o sono profundo, está mesmo, sem sombra de dúvida, né? Tudo sumiu, né? Não tem nada ali. Uma pessoa está vendo você dormir e ela diz: Olha lá, o Alex está dormindo, olha como é que ele ronca profundamente. Mas eu não estou lá, eu não estou ciente de nada disso. Eu estou simplesmente presente ali. E a maior prova que eu estou presente ali é que eu acordo e eu tenho um sentido de registro misterioso que não precisa de uma mente. Olha que coisa estranha. Eu sou capaz de dizer que eu dormi e não havia nada lá. Algo detectou essa ausência de Namarupa. Isso foi a questão que eu achei mais intrigante quando eu li aquele aforismo que eu falei. Porque eu pensei assim, pô, mas é claro que tem algo que está decodificando isso. Pelo menos está ciente da ausência. Então, nesse caso aqui, na verdade, o que que eu estou detectando é a ausência de atividade mental e eu sei que a mente desligou. Essa é a diferença de você ir para uma investigação dessa devidamente orientado, como o Swami está fazendo aqui. Senão você fica tateando muito no escuro, até as coisas fazerem sentido. Ele continua. Muito bem, então agora que através do sono profundo a gente viu que a gente pode dizer, pode tratar você como uma pura existência que não depende de observador, de coisa observada e nem de atividade sensorial, qual é a natureza dessa existência pura? Ou seja, qual é a sua natureza? Aí ele começa. Qual é a sua natureza, uma vez que agora a gente consegue aceitar que você está numa existência permanente? Ele chamou de existência pura. Vamos usar 5 características, exatamente como fizemos para a consciência. Para a consciência, o que usamos é o mesmo que usaremos aqui também. Como é que é isso? Olha, a existência pura não é uma parte, não é produto ou propriedade de qualquer objeto no mundo, porque eu estou existindo independentemente dos nomes e formas. A existência é um princípio independente que pervade todos os objetos e empresta existência. Empresta existência como o quê? Como o ouro, naquela analogia clássica do Vedanta, que está emprestando existência, é a existência dele ao ornamento Namarupa, ao ornamento nome forma, ao bracelete, ao relógio, ao anel, ao brinco. A existência empresta existência a todo Namarupa Prapancha, a todo esse universo constituído de nomes e formas, né? Isso vai suscitar algumas perguntas depois. A existência que eu estou verificando em mim é a mesma que eu estou vendo em todo mundo, né? Isso começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. É a mesma? A existência que eu não tenho a menor dúvida que eu sou e que eu estou usando essa palavra existência na ausência de uma capacidade mesmo de conseguir me definir, é a mesma que está presente aí? A árvore existe. Será que é a mesma existência que está ali como árvore e aqui como jiva? Aí a gente continua. Quando a gente vai lendo essas coisas, vão ficando outras dúvidas. O sistema do Vedanta é assim. Então, qual é a terceira característica? Isso é tudo muito abstrato. Espero que você entenda. Você tem que meditar. Você tem que contemplar. Você tem que fazer o Nididhyasana. Nididhyasana, quando você ouviu e quando você compreende o que que você ouviu, você esclareceu suas dúvidas. Shiravana Manana Nididhyasana. Você está contemplando. Você está contemplando atentamente o que que você ouviu e contemplando aquilo sem as suas dúvidas.
está contemplando aquilo exatamente como a Escritura quer que você contemple. O Vedanta ele é todo direcionado, né? Como o Swami Chimananda dizia, vá por essa avenida, né? Ela te direciona bem. Então, a existência pura não é limitada pelos contornos de qualquer objeto. A gente viu que ela é independente de todos esses objetos. Ela está no microfone, está no corpo. Agora ele começa a falar daquela questão que a gente viu no item 2. Isso é para a pessoa contemplar mesmo, é o que ele está querendo dizer aqui, ó. Parece tudo muito abstrato, a gente não está habituado a isso. Você tem que contemplar, tem que meditar. Ela está no microfone, essa existência, está no corpo. Dizemos que o microfone é e o corpo é, mas entre eles também há existência. Então, o microfone e o corpo acontecem na existência, que é ilimitada. Não está limitada, como a gente viu, por nenhum namarupa, por nenhum nome e forma, por objeto nenhum. Você fala intervalo. Nós dizemos intervalo, mas que tipo de intervalo? Veja bem, o intervalo é também. Tudo que você tentar definir aí, você vai definir no mar indiferenciado de existência. Também a existência aí no intervalo não é limitada pelos contornos dos objetos. Dado tudo isso, qual é a quarta característica? Essa existência continua a existir, mesmo depois de todos os namarupas se dissolverem durante o sono, como a gente vê na nossa própria experiência, bem como no Pralayam, que é a dissolução final do universo em Brahman. O sono é um mini Pralayam. Pralayam é max, é o Maha, né? Pralaya é o Maha sono profundo. Essa é a diferença. A existência pura contínua. Pura contínua. Ela não tem interrupções. Se ela não tem interrupções, ela não está vinculada a nenhum nome e forma, ela é o quê? Ela está fora da dimensão espaço-temporal. Eu não consigo definir ela em termos de espaço nem de tempo. Ela não tem começo, né? E ela é pura, pura. Ela não está vinculada a nenhuma forma, nenhum nome, a nenhum limite. Dado isso, qual é a quinta característica? Olha só, isso aqui é importantíssimo, vai esclarecer muita dúvida para o estudante. Olha, a existência pura, pura, essa que você verifica no sono profundo como você mesmo, onde não há nenhuma atividade mental e, por definição, nenhum namarupa, nenhum objeto e nome, e, por definição, nenhuma relação, porque as relações só ocorrem entre objetos, né? Entre o observador e o objeto. Essa existência pura, sem qualquer namarupa, não está disponível para qualquer transação. Talvez a melhor palavra aqui seja para nenhuma transação. Nenhuma, né? Nenhuma. Você, verdadeira existência, é uma carta. Você não faz nada na sua essência. Se você não faz nada, você não obtém nada. E nada disso impede você de ser o que você é. A existência pura não está disponível para nenhuma transação, tal como durante o sono, quando você não tem nenhuma interação. Mesmo eu não digo que estou dormindo. Na hora que eu estou dormindo, eu não digo que eu estou dormindo. Eu teria que ter meu instrumento que vai aferir minha experiência naquela hora, que é o corpo sutil. E o corpo sutil está de stand-by. Mesmo essa interação não existe lá. Isso é igualzinho ao Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi é assim mesmo. Você não identifica transação nenhuma. Você não consegue falar de você. Mas você sabe que você estava lá. Você só consegue falar que estava lá depois que sai do Nirvikalpa Samadhi. Enquanto você está lá, nada disso está disponível. Isso nem aparece. Você só não tem
dúvida nenhuma de que é você o tempo todo. Só isso. Eu sequer penso isso quando eu estou no sono profundo. O quê? Que eu estou dormindo. Nós não dizemos isso enquanto dormimos. Todas as transações estão ausentes. A sua própria noção de eu, que pressupõe um outro para você poder afirmar, não está lá também. Todas as transações estão ausentes, mas a existência pura continua. Portanto, a pura existência está para além das transações. Ela não é definida por transação nenhuma. A existência com Namarupa só existe dentro das interações, ou seja, quando eu defino o sujeito e o objeto. E como é que eu defino isso? Eu começo a definir isso quando o meu corpo sutil entra em atividade. E aí ele fala aqui, Sat ou Satyam. Qual é o significado dessa palavra tantas vezes falada aqui? Qual é a palavra sânscrita para pura existência? É Sat, também chamada de Satyam. Na Chandogya Upanishad é chamada de Sat. É assim que essa Upanishad fala, né? Se refere ao quê? Existência, existência pura, né? Na Taittiriya Upanishad, o seu nome é Satyam, é a mesma coisa. Sat ou Satyam, qual é o significado? A existência, que é. A única coisa que você consegue falar da existência é que ela é. Ela é, né? Há uns 20 e poucos anos eu fiquei obcecado com isso, porque para mim era claro, sem orientação nenhuma, que a existência era por ela mesma. Mas eu não tinha orientação, então eu fiquei perdido nisso por mais uns bons anos, né? Até ter uma devida orientação e ver que naquela hora, espontaneamente, eu estava enxergando o ser olhando pelo aspecto da existência, né? Mas eu não estava com orientação nenhuma. Então, isso não virou um conhecimento. Isso ficou apenas uma grande dúvida, que eu não tinha como esclarecer. É impossível. A pessoa precisa de uma orientação para compreender o modo como ela está olhando a experiência dela. Se ela começa a olhar a experiência dela de um modo diferente, ela vai precisar de orientação. Porque quem dá a orientação para a experiência conforme a gente experimenta, usando a mesma linguagem, os mesmos símbolos de toda a sociedade, é a própria sociedade, não é? Mas quando você começa a notar algo diferente, você vai precisar de uma orientação que você não vai encontrar regularmente na sociedade, né? O neném passa, aponta o carro, aí a mamãe diz carro, aí o neném está lá com a titia diz carro. O neném vai aprendendo, é carro. Mas quando esse tipo de orientação não está disponível, aí você precisa de uma orientação adequada para isso. Algo que consiga dar vazão às suas suspeitas. Senão, eu falo por experiência própria, eu acho muito difícil a pessoa conseguir sair daqui, só se ela estiver muito madura, né? Ela vê isso, a existência independentemente, e ela vê que se trata dela mesma, né? E aí o sonho continua. Assim, por todo lugar, ou seja, por todo lugar, quer dizer que os lugares é que são definidos por ela, pela existência. Nada a limita. Nada. Lugar nenhum a limita. Ela não é limitada por lugar nenhum. A gente viu que não é limitada nem pelo espaço. O espaço existe na existência. Ele precisa da existência para existir, né? Ah, ele continua aqui, ó. Mais um verso aqui desses Stotra, Dakshinamurti. Agora a gente vamos para o terceiro verso. A gente já visto o sexto, vamos ver o terceiro. Olha, como é que Shankaracharya aborda isso. Aquele cuja realidade surge como essa criação irreal e que confere conhecimento imediato através da afirmação védica, vós sois isso. Aqueles que nele buscam refúgio e que, devido ao conhecimento direto,
jamais retornam ao oceano de nascimento e morte. Saudações a ele, Shri Dakshinamurti, na forma do meu próprio professor. Ele termina, né, os versos sempre com a mesma estrofe, né? Shankaracharya diz que falamos em toda situação falamos existe, falamos há. Estamos distraídos em relação a essa existência. Essa existência é Deus em sua forma pura, destituído de nome e forma, inominável, imaterial. Um outro nome para isso, que se vê em algumas escrituras, não as do Vedanta, é númeno. Númeno é isso. É aquilo que está destituído de nome e forma, inominável, inavaliável. Inavaliável. Você é inavaliável, né? A ideia que você tem do seu corpo é exatamente o que eu estou dizendo aqui, é só um pensamento. Mesmo o seu corpo olhado, mesmo se você olhasse o seu corpo como algo que te definisse, você estaria se referindo ao seu corpo meramente como uma ideia. Você estaria tentando representar o seu corpo como uma ideia. Por isso que as ideias de representação do corpo e de tudo mais são insuficientes. Dependem do ângulo de quem está vendo, quando, em que situação, qual a visão que ela tem de si mesmo, né? Um atleta tem uma visão do corpo dele completamente diferente de um sedentário. É impossível a visão dos dois ser a mesma. É totalmente impossível, né? Para vocês verem como é que o nosso sistema de orientação por ideias, ele é só um sistema de orientação, né? Tudo que a gente fala é só ideia, né? O incrível é que a gente consegue se comunicar com essas ideias, como está ocorrendo aqui. A gente está conseguindo comunicar algo para além das ideias com ideia. Esse é o grande feito da escritura védica, do Vedanta. Está comunicando algo que está além das ideias, para além das ideias, usando ideias, né? E na sua vida toda é assim. Se você observar com cuidado que a sua vida toda é um conjunto de definições de ideias, você vai entender muito mais por que que o Vedanta trabalha dessa forma, por que que ele monta categorias e dispensa elas e avança para categorias cada vez mais sutis. Você vai compreender quando entender que o modo que você fala do mundo é meramente ideia, só isso. Não tem realidade nenhuma em si. É incrível quando a gente constata isso, mas é verdade. Por isso que as pessoas brigam tanto por ideias, é porque é muito caro para elas. O que que o ser humano, no fundo, está lastreado é numa ideia. É a ideia de que eu pertenço a tal grupo social, é a ideia que eu sou assim. Mas é um monte de ideias. Quando o ser humano diz assim um para o outro, eu sou assim, assim, assado, eu acredito nisso, ele está falando um monte de ideias. Eu sou uma pessoa emotiva, eu não sou racional, está falando uma ideia. Está achando que está deixando de se definir mentalmente porque é emocional. Mas isso é simplesmente afirmar uma ideia, né? Quando a gente compreende isso, fica mais fácil entender tudo isso, né? Até que a gente começa a ficar num sistema meio limítrofe. Olha aqui, Shankaracharya diz que falamos em toda situação essas palavras aqui que têm a ver com a existência, ó. É, existe, há, houve. Estamos distraídos em relação a essa existência. Exatamente quando a gente está andando na rua de dia e a gente está vendo tudo com a luz do sol. Estamos distraídos, que o que está nos fazendo ver coisas é luz. De noite ali, sem iluminação pública, você não vai ver nada, ou vai ver muito mal e porcamente. Então, estamos distraídos em relação a essa existência. Essa existência é Deus em sua pura forma. Ele está começando a dar aqui Mahavakyas, né? Declarações, grandes declarações, destituído de nome e forma inominável e material. Ainda não relacionou isso com você, mas ele vai relacionar na aula seguinte. O puro Deus é existência, contemple. O puro Deus é existência, porque dessa existência nós falamos coisas
que só falamos quando estamos nos referindo a Deus. Está fora do tempo e do espaço, não é definido por nenhuma forma. Até o espaço precisa dessa existência para ocorrer. Está sempre presente. Tudo depende dessa existência. Um outro modo de falar de Deus. Essa abordagem é muito boa quando você está focado no que a gente chama de mundo externo. Eu estou investigando o mundo externo. Quando eu investigar o tal do meu mundo interno, eu vou ter mais uma coisa para adicionar aí, que é a minha visão como consciência. Mas mesmo olhando só o mundo externo, mesmo para as coisas inanimadas, eu vou estar encontrando essa existência. A existência de um muro, né, de uma pedra, de um bloco de mármore, é a mesma existência de um pássaro cantando? Não é? Está na hora de contemplar tudo isso com muito cuidado, no dia a dia, sem forçar nem nada. A gente pensa tanta coisa, vamos usar a mente para pensar uma coisa dessa, né? Quanto mais você contempla isso, mais a sua mente fica sutil. O puro Deus é existência. Porém, quando o devoto não está maduro para compreender isso, a propósito, todos nós aqui somos devotos, né? Porque a gente está fazendo uma coisa aqui que é devoção por excelência, que é contemplar escrituras, tá? Para quem acha que o Vedanta não tem nada a ver com devoção, você aqui está numa essência da devoção, você está contemplando a palavra de Deus, tá? Então, é um dos modos mais poderosos de devoção. Então, quando o Bhakta, o devoto, não está maduro para compreender isso, que o puro Deus é a existência e só há existência, o que é que Deus faz? Deus, por compaixão, eu já falei aqui que Deus é boa praça, por isso que a gente tem o lado boa praça, porque a gente reflete isso. Deus, com a ajuda de sua Maya Shakti, esse poder de fazer criar nomes e formas, esse Deus que é pura existência, aí ele botou aqui uma série de expressões que estão na Mandukya Upanishad, né? É uma outra Upanishad e tem um nome parecido com esse. Esse é Mundaka, esse é Mandukya. Essas palavras que ele colocou aqui querem dizer o seguinte, olha, está na nota 118. O que ele está querendo dizer? Que esse Deus que é destituído, tá, de nome e forma, ele é inominável, imaterial, tá? É cheio de A aqui, ó, Namarupa, Haritan, Anamakan, Arupakan. Tudo isso ele está querendo dizer que não tem, né? A essência dele é destituído disso. De nome e forma, é inominável e ela é imaterial. Esse Namarupa Harita Ishvara, que é exatamente isso, é o Ishvara Harita destituído de nome e forma, para benefício do devoto, assume variedades de formas para o Darshana, para os cliques espirituais, tá? Os cliques iniciais, né? Os cliques inspiracionais, inspiradores, os cliques de conhecimento, ele vai assumindo isso, né? Darshana é uma visão espiritual. Isso que é Darshana. Tem visões espirituais que são dadas para pura inspiração. O professor Arlindo chama isso, é o guru inspiracional. Depois você tem os cliques espirituais, os darshanas, que vão te dar uma visão mais profunda de você mesmo. É o guru que ensina. Então, esse mesmo Deus, ele assume variedades de formas para que dê essas visões espirituais, para ir aprofundando o devoto. Mas devemos saber que Namarupa, o nome e forma, são temporariamente providos por Maya. O que ele está querendo dizer com isso? Isso aqui tudo faz parte do universo manifesto. Mesmo essas formas divinas que aparecem em escrituras, em várias religiões, daí por diante, também fazem parte desse Namarupa Prapancha, né, do mundo dos nomes e formas. Então é o quê? Isso é um efeito, não é Deus mesmo, tá? Não é, vamos dizer assim, a pura existência, o puro Deus,
que não precisa de nenhuma dessas formas. E já é um efeito. Como tudo no mundo manifesto, tudo no mundo manifesto é um efeito, a gente viu aqui. Até mesmo a mais bela representação de Deus é um efeito, é meramente um efeito. Não vai estar lá o tempo todo mesmo. É meramente um efeito. Isso que ele está querendo dizer, que é temporariamente provido por Maia. Esse nome forma não é o verdadeiro Deus. Por que que ele fica falando isso? Porque isso, para muitas das pessoas que vão lá assistir é, as aulas ou as palestras dele, Swami Paramarthananda, muitas dessas pessoas são devotos indianos no sentido estrito. E veja bem, para muitos desses devotos, assim, que são duais, essas afirmações podem soar quase como uma blasfêmia. É por isso que ele insiste tanto nisso. Ele está dizendo, não, veja bem, o próprio Veda está dizendo que não é. É porque, em geral, um devoto dual, ele para na primeira parte do Veda, aquela que a gente viu lá em cima. Ele não vai para o pulo final. Ele fica o quê? Ele fica um devoto religioso. Ele não fica um devoto espiritual, espiritualizado, na verdade, né? Então, por isso que o Swami insiste tanto com isso. Tá vendo? Esse nome forma não é o verdadeiro Deus. Não tem como ser. Isso é um efeito. Isso é muito chocante para um devoto tradicional. Ele é Maya Vesham, ou seja, numa tradução livre, ele é aquele cujas vestes são Maia, são oriundos da atividade de Maia, esse monte de nome e forma, são meramente roupas, não são a essência dele. O que é o verdadeiro Deus? Em Namarupa temos Sat, e esse Sat é o verdadeiro Deus. Em Namarupa, você encontra em todas elas a mesma existência. E essa existência é o verdadeiro Deus. É por isso que aqui no Upanishad ela diz essa expressão aqui, ó, Nedam Yadida Mupassate. É a citação presente no primeiro capítulo, que está nesse verso aqui, ó, tá vendo? O que quer dizer esse verso aqui, ó? Saiba que esse é Brahman, e não isso no qual se medita como sendo isso. Então, sabe essas divindades todas na qual você está meditando, etc., não é Deus mesmo. Isso é meramente um efeito. Isso é um auxílio que você está encontrando no ensino, né, no verdadeiro ensino, para te ajudar a preparar sua mente, a cuidar da sua mente. É isso que está sendo dado um auxílio, né? Então, o Deus em que você medita, né, essas divindades com nome e forma, mesmo essas dos cristãos, né, muitos cristãos, especialmente os de origem romana, anglicana, eles têm representações de Deus, né? Aparece uma estátua, etc. Saiba que esse não é o Deus mesmo, isso é meramente um efeito para te ajudar. Os santos, as padroeiras, os padroeiros, são inspiracionais, são para dar um auxílio, são para ajudar a sua mente a se fixar, né? Para que você possa o quê? Para que você possa verter em devoção. Você está precisando de um objeto para verter a sua devoção. Então, provisoriamente, Deus dá isso para a pessoa, né? O Deus em que você medita com nome e forma é o Deus adulterado. Em tudo há adulteração. E ela começou aí. Como? Adulterando-se Deus. É adulterado pelo quê? Pelos nomes e formas. O puro Deus é existência. Vocês repararam que os conflitos religiosos todos decorrem desses atributos de efeito de Deus? É tudo namarupa, tudo nome e forma. Aí você vai falar, mas é a diferença de escritura? Também é namarupa. É a mesma coisa, é um nome e forma, é um objeto. Uma escritura é um objeto. Todas as brigas religiosas é porque os devotos eles param por aí. Eles param na parte dual, né? Onde você define Deus como um nome e forma, nem que seja meramente uma escritura, mas está lá definido pela escritura. Aí, como em geral esses Namarupa não se conformam uns com os outros, as pessoas brigam. O puro Deus é a existência. Você deve compreender esse Deus.
Eu já nem sei se você virá para a próxima aula. De qualquer forma, eu tenho que dizer mesmo isso a vocês, né? Agradando ou não, é minha função, né? O Swami está dizendo, é minha função de professor de Vedanta falar isso. Não tenho como escamotear isso de vocês. Depois do Vedanta, vocês não serão mais religiosos. Vocês se tornarão verdadeiramente espirituais, né? Não vai haver mais espaço aí para a religião. Ela vai ficar para trás como um degrau pelo qual você passou, né? Esse assunto aqui é muito delicado. Por isso que a gente deve evitar falar disso com as pessoas que não manifestem um interesse genuíno da parte delas. Você vê que o Vedanta ele nunca faz proselitismo, como em geral as religiões fazem, né? As religiões que se caracterizam por essa relação dual religiosa. Elas vão lá procurar fiéis. O Vedanta não. O Vedanta, o professor está quieto no canto. Quem está precisando é você. O professor não faz nada. E tem professor que bota o aluno logo em dúvida. Ele diz, pô, tem certeza que você quer isso mesmo? Que nem naquele filme, né? Sobre os policiais, como é que é? Eu esqueci o nome, que na escola de formação lá, eles ficavam assim, pede para sair, pede para sair. Quando o garoto na etiqueta encontra o Deus da morte tenta enrolar ele de tudo que é jeito, não quer falar sobre isso. Sei lá se esse menino, né, está sendo sério no que ele está falando. E aí ele perturba o Natiqueta por vários capítulos, botando todo tipo de dúvida no garoto Natiqueta. Até que o garoto Natiqueta acha tudo aquilo muito bonito, mas diz para o Deus da morte: guarde tudo isso para você, eu não estou interessado em nada disso. Aí que o Deus da morte começa a ensinar ele sobre a realidade última, né? Então ali é uma abordagem pelo desapego e por uma profunda vontade de sair da ignorância. É um outro tipo de abordagem que ocorre aí eu acho que é o Katha Upanishad. É um outro tipo de abordagem. É um Upanishad muito bonito esse. Por isso que ele brincou aqui, né? Você deve compreender esse Deus. Na verdade, você tem que compreender esse Deus. Já nem sei se você virá para a próxima aula. Ele está falando para um devoto tradicional, né? Nem sei o que que você vai fazer aqui. Se você não tiver muito afim disso, é até melhor você ir embora. De qualquer forma, eu tenho por obrigação que dizer isso a vocês, né? Tem uma hora que não tem mais como esconder isso. Como identificar esse puro Deus? Olha só, vamos entrar em outro tema abstrato. Ora, se eu tenho que discernir a existência que está em e através de todos os nomes e formas, o que é muito abstrato, onde é que eu devo ir procurar? Se eu tenho que saber onde é que está essa existência, isso aqui é um nididhyasana. Nididhyasana é isso, é você separar o que é a verdade, a existência, o que é a consciência, de tudo que é Namarupa, né? Tem o Nididhyasana que é bem assim, você nega qualquer nome e forma. Uma escritura não é Deus. É assim mesmo. A coisa é radical. Não é Deus? Não. Isso aqui só existe porque você é um ignorante. Se você não fosse ignorante quanto a você mesmo, você ia precisar de uma escritura? Por isso que as pessoas não entendem uma passagem de uma escritura budista, onde um monge, que estava mais do que realizado, ele foi fazer cocô no local, não tinha papel higiênico, ele usou as páginas de uma escritura budista. Então, é isso que a escritura está querendo dizer. Ela está querendo dizer, eu, escritura, sou mais um nome e forma, só que com capacidade de direcionar você. Mas você não vai precisar de mim o tempo todo. E a escritura ainda está implícito ali, né? Eu espero que não precise de mim sempre, né? Porque aí, se precisar da escritura sempre, quer dizer que eu não cumpri minha função, né? Então, essa é a piada que os budistas contam e que muita gente acha blasfemo, mas é exatamente isso, né? Onde é que eu devo procurar? Olha o tamanho desse mundo de Namarupa. Onde é que você vai procurar? Agora, olha só. Aí começa a ver o direcionamento do estudo, da investigação.
Esse tipo de indagação é exatamente como se você estivesse fazendo a seguinte pergunta: para ver o ouro, qual ornamento que eu devo escolher, que eu devo pegar? Não é por aí. O ouro é inerente a todo ornamento. Da mesma forma, em toda a criação, há Deus. E só há Deus. Você não precisa ir de um lugar para o outro. É por isso que um Bhakta cantava, né? Um Bhakta aí da tradição dos Puranas. Ó Senhor, em busca de ti, eu fui de um centro de peregrinação para outro centro de peregrinação. Mas a peregrinação é um insulto para ti, dizia ele. Quem quiser continuar indo, que vá. O Bhakta diz: eu fui peregrinando à tua procura, mas isso é um insulto para ti. Que tipo de insulto? Eu, Bhakta, pensei que tu eras uma entidade finita localizada num lugar. Por esse papam, por esse pecado, por favor, perdoa-me. E agora que estudei a Mundaka Upanishad, entendo que não preciso ir a lugar nenhum, pois Deus está em todo lado. E Deus está em todo lado significa o quê? Deus está em tudo. Portanto, qual é o próximo tópico? Que você procure esse Deus de pura existência dentro de você. Pronto. Esse aqui começa o Gnana Yoga mesmo. Depois dele falar tudo isso, ele dizer o que você é, te dá uma pista falando de você como pura existência e que você pode comprovar isso no seu dia a dia através do sono profundo. Agora ele diz assim: não perca seu tempo. Não vá procurar Deus em algum outro local, porque é o melhor campo de experiência, de experimentação, estudo que você tem. O melhor campo é você mesmo. Por quê? Porque você está sempre disponível para você mesmo, né? Você está sempre disponível. Então, que você procure esse Deus de pura existência dentro de você. É o que a Escritura diz aqui, ó. Aquele que conhece o Brahman além da morte, que reside no coração, que reside no âmago. Âmago de quem? No seu âmago, no âmago de todo ser humano. Né? Então você vai procurar esse Deus de pura existência no seu âmago, no seu coração, no seu core, não é? Por conseguinte, a primeira lição abstrata é qual? Deus está como existência por todos os lados. Agora, qual é o nosso próximo passo? Para encontrar esse Deus que é por existência, não preciso ir a lugar nenhum. Vamos olhar dentro de nós mesmos. Ponto parágrafo. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. É por isso que nenhuma Upanishad diz para você procurar Deus que não seja dentro de você mesmo. Nenhuma. Eles descrevem, né, a gênese do mundo muitas vezes, comentam sobre o que existe na Terra, como ocorreu, como é o caso da Mundaka, mas depois de falar tudo isso, eles dizem assim: agora, para encontrar esse Deus, que é a causa de tudo, você não fica olhando por aí por fora, não. Procure dentro de você, que você está sempre disponível em qualquer situação, não é? Então, como investigar dentro de si? Agora sim, isso aqui, agora, começou realmente o Jnana Yoga, é aqui. Depois do professor esgotar tudo que foi possível esgotar junto ao discípulo dele, que era um devoto, né? Ele era um devoto consumado, um karma yogi consumado, reconhecido. Depois dele esgotar tudo isso, todo o universo desse discípulo, aí agora ele entra com o Jnana Yoga. Agora sim, agora você vai olhar para dentro de você, está aqui no verso 10, né? Esse Brahman, além da morte, reside no coração de quem? Seu, ó devoto, que veio aqui me procurar. Como é que a gente vai fazer isso? Como vai investigar dentro de si mesmo? Agora sim, bem-vindos ao Gnana Yoga na Mundaka Upanishad. Viu como é que é? Às vezes você tem que esgotar o universo da pessoa que tá conversando, né? Tem que esgotar, dizer, olha, tá vendo tudo isso que você tentou? Tô. Aí vai lá e fala, olha, eu sei o que você tentou. Você tentou isso, 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 isso.
porque tem isso, 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 porque isso vem disso, 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 mas não é nada disso. A gente vai olhar para outro lado, né? Vamos olhar para onde? Para você mesmo, né? Bem, é aquela coisa, né? Como investigar dentro de si? Procure o fator não variável e não mutável. Começa pelo corpo. Por quê? Porque o corpo é aquilo que está mais no alcance dos seus cinco sentidos, né? Você sente a textura do seu corpo, o odor, paladar, você vê partes dele, ouve, né? Bate a mão nas coisas, você está ouvindo. É o seu sistema de experimentação que está mais disponível para os cinco sentidos. O corpo está a mudar ou não? Meu Deus, isso trata-se de uma marra mudança, da maior das mudanças. É o que eu consigo constatar com facilidade. Antes, as articulações do joelho eram muito evidentemente operantes, né? Eu era um jovem, eu não me queixava de dores no joelho. Agora, sentar-se, levantar-se é um projeto, precisa de um estudo, de uma disposição própria. Portanto, o corpo está em mudança. Os órgãos dos sentidos estão a mudar. Precisamos de óculos mais grossos e livros com letras maiores. Então, os órgãos dos sentidos estão a mudar. Todos eles. Muitos precisam de aparelhinhos para ouvir melhor. E a mente? A mente está mudando. A mente sempre muda, né? Independentemente da idade, a mudança da mente é verificada rapidamente, porque as mudanças são muito presentes. O intelecto muda também. Os pensamentos estão mudando sempre. Assim, tudo aquilo de que tenho consciência, tudo aquilo do qual eu estou ciente num determinado espaço e tempo, tudo aquilo está mudando. Não falava Heráclito que você não tem como entrar no mesmo rio duas vezes, né? Eu entrei no rio de manhã, saio do rio, aí entro de novo nele de tarde, não é mais o mesmo rio, e nem mesmo o meu corpo, né? Então você não tem como entrar no rio duas vezes, no mesmo rio duas vezes. Esse é um dos aforismos dele. Isso é anotado por várias escolas, né? Essa mudança permanente. Tudo aquilo de que tenho consciência está a mudar. Aquilo de que tenho consciência está a mudar. Mas tem uma coisa aí que não está em mudança. O que que é? Olha as frases que a gente escreveu, agora abre aspas. Essa expressão aqui está se referindo a algo que não muda, ó. Estou consciente de. Isso não muda. Estou consciente da mudança do corpo. Estou ciente do levantar do sol. Estou ciente do voo do pássaro. Estou ciente do fluxo dos pensamentos. É sempre o mesmo estou ciente de. O que que muda é aquilo do qual se está ciente. Mas esse estou consciente de, estou ciente de, está indicando algo aí que não muda. É o tal do fator não variável. Anteriormente, eu estava consciente do meu calmarã, da minha infância. Tem essa frase aqui no verso do Gita, ó. Assim como o residente interno passa pela infância, juventude e velhice. O que que Krishna quer dizer? O mesmo residente interno, é o modo dele falar, né? A pessoa que está investigando nela mesma. Então, ela inicialmente vê isso como algo interno. É o mesmo residente interno, ele passa pela infância, juventude e velhice. Como é que eu sei disso? Porque sim, eu sei que é o mesmo. Era eu quando era criança, era eu quando era adolescente, era eu quando era um jovem, era eu. Ninguém tem como questionar isso. Eu estava consciente da minha infância, eu estava consciente da minha juventude. Estava, eu digo, estava ou estou, você decide, é o mesmo. Estou consciente da velhice miserável, porque ninguém quer envelhecer. Eu estou consciente de tudo que muda, mas esse, abre aspas, estou consciente de, fecha aspas, que ele aqui vai chamar de princípio consciência em mim, está imutavelmente disponível.
ele é Nityam, ele é permanente, ele é Nirvikaram, ele é imutável. Portanto, a Upanishad diz: este princípio é existência imutável que se encontra em todo o mundo está disponível no seu próprio corpo, sob duas formas. Olha que bacana uma investigação dessa conduzida. Sat e Chit. Quais são as duas formas? Não está disponível apenas como existência imutável, está disponível também na forma de consciência imutável. Isso é o bacana de você investigar aonde está esse Deus, porque você já tem dois ganchos em vez de ter um, né? Você inquestionavelmente sabe-se consciência e sabe-se existente. Sempre. O que você prefere? Eu sou existência autoconsciente ou sou uma consciência que sei que existo? Dá no mesmo, né? Por onde você quer entrar? São tudo portas de entrada para níveis abstratos de compreensão. Qual é a palavra para consciência? Já falamos de sat, que é existência. Agora é chit. Sat, chit, tem o Ananda, mas o Ananda vai chegar lá depois. Já falamos de Sat e agora é Chit. Em Tamil, temos uma expressão, que é a forma modificada de Siddhi. Siddhi significa poder milagroso. Em Tamil, a letra S não existe. Daí a forma modificada. Em sânscrito, a palavra Chit significa pura consciência. Pura consciência é aquela consciência que sabe-se apenas de si. Ela em si não é uma questão para si mesma, né? A pura consciência sabe-se de si mesma sem precisar recorrer a nada. Ela não precisa de nenhuma namarupa para saber de si. Do mesmo jeito que a pura existência não precisa de nenhum namarupa para existir. A pura consciência não precisa de nenhum namarupa para saber de si. Nenhum. Outra palavra para Chit é Jnanam. Sat em Jnanam, Anantam Brahma. Em outro formato, Sat Chit, né? Este Sat junto a Chit em Sandhi torna-se Satit. Quando escrevemos separadamente, usamos Sat, Chit. Na combinação, torna Satit, Satit, Atma é Brahman, né? O Atma, existência, consciência, é Brahman. Olha a declaração que ele está te dando aí. Você não quer saber quem é Brahman? Não é? A causa de tudo? O Karanam, o Karaneshwara, está aqui, ó. É o Satit Atma. Qual? Você, ué. Isso é chamado de Jivatma Paramatma Aikyam. O que é isso aqui, ó? É a identidade entre o Jivatma e o Paramatma. A identidade entre o Jivatma, você, né? E o Paramatma, o grande, né? O grande que a gente chamaria do grande ser. Isso aqui são formas convenientes de falar. Eu estou olhando para mim mesmo, parece que eu sou um pequeno ser, Jivatma. Eu estou olhando à volta, eu estou olhando como muitos indígenas olharam, é um grande espírito, né? Aí você chama de Paramatma. A identidade Aikyam, entre esse suposto pequeno espírito e o grande espírito, mostra que eles são um só. Não tem grande nem pequeno. Tudo isso são apenas limitações. Por isso que ele falou aqui, ó, o Mahavakya é uma das grandes declarações. Brahman, que é onipresente e que é o Karanam, a causa de todo o universo, esse mesmo Brahman, o Paramatma, né, o grande espírito, o vasto, Brahman quer dizer o vasto, está absolutamente disponível no seu próprio complexo corpo-mente, como esse Jivatma, que as pessoas dizem assim, eu sou uma alma. Não, não é isso. Não é eu sou uma alma, não é a mesma coisa. Tá? É aquilo que está ciente disso, da alma, de você estar dizendo eu sou uma alma, quer dizer que você está ciente da alma. Não, Jivatma não é alma, né? Jivatma é esse Atman aí com o qual você está tendo contato, que está ciente da alma que, por exemplo, um religioso supõe ser, né?
É a consciência mesma. Então, qual é a definição de Jivatma? O princípio existência imutável e o princípio consciência imutável. Portanto, que você conheça Paramatma, né, o grande ser, como o próprio Jivatma, como o próprio eu mais profundo, o coração, aquilo que eu encontro no meu coração. Ali no verso, olha, aquele que conhece o Brahman além da morte, que reside no coração como Jivatma, desata aqui o nó da ignorância. Ele é visto por nós como Jivatma. É o próprio Brahman, a própria causa do universo, né? Vale a pena. Aqui, ó, na frase de cima, Satyam Yanam Anantam Brahma, é o Brahma ilimitado, né? Existência, é o conhecimento do Brahma ilimitado, do Brahma existência. É estranho isso, mas isso é uma verdade mesmo. É impressionante. Isso que ele está falando aqui é a constatação quando ocorre aquele conhecimento de que está falando o verso 10. Aquele que conhece o Brahman além da morte, que reside no coração como Jivatma, desata aqui o nó da ignorância. Porque uma pessoa que passa por isso nunca mais vai voltar a se ver como uma pessoa. É impossível ela voltar a se ver como uma pessoa. Não faz sentido ela se ver como uma pessoa mais. Tá? É assim. Isso aqui é a síntese de como ocorre isso, né? Esse tipo de investigação ele tem que ser conduzido por uma escritura. Se a pessoa tentar fazer essa investigação sozinha, ela vai acabar cometendo um deslize muito comum. Na hora dela procurar o fator não variável e não mutável, ela vai esquecer essa orientação aqui, não variável e não mutável, e ela vai acabar mantendo uma identidade com as coisas que ela acha muito boas, né? Isso aqui, que são muito boas, mas que são mutáveis da personalidade dela. Isso aqui, esse tipo de investigação, né, dentro de nós, procurando separar o que não é variável e que é indefinível, daquilo que é mutável e que é definível, com o qual estamos familiarizados, é a coisa mais radical que um ser humano pode fazer consigo mesmo. É extremamente radical. Se a pessoa tentar fazer isso sozinha, ela corre um risco. Não quer dizer que ocorra, mas ela corre um risco. Isso pode acabar virando uma ameaça para algumas identidades que ela tem com coisas muito boas da personalidade dela, né? Essas investigações têm que ser conduzidas de acordo com as escrituras. É por isso que a Ramana Maharishi, uma vez ele foi interpelado por um devoto que chegou lá diante dele e dizia que era um grande pecador. Aí ficou lá um tempo, se lamuriando, ajoelhado. Aí o Ramana Maharishi disse assim: tudo bem, eu quero que você pense em tudo que há de ruim em você e que mande para mim isso, como se estivesse saindo de você. Aí o devoto ficou lá um tempão, né? Porque ele se via como uma pessoa muito ruim. Ele ficou lá um tempão. Depois ele ficou aliviado, aí ele foi levantar. O Ramana disse: não, não, volta aqui. Agora eu quero tudo que você tem de melhor. É exatamente isso aqui. Eu quero tudo que você tem de melhor. Eu quero tudo que você tem aí. Ele estava querendo dizer o seguinte: eu quero tudo seu que é mutável, tudo seu que é namarupa, tudo, seja bom ou ruim. Isso é um engano muito comum que a pessoa pode fazer, né? Ela quer reter o que que ela acha que é bom, mas o que que ela acha que é bom pode ser perdido também, né? Então, não é isso que a Escritura diz, né? A Escritura diz para procurar o fator não variável, não mutável, diante de qualquer namarupa, sejam namarupas agradáveis ou desagradáveis, tá? Isso é muito radical, é a coisa mais radical que eu vi na minha vida, isso, né? Você tem que se livrar daquilo que você acha que é bom também, né? Se for se livrar do que é ruim, tem que se livrar do que é bom também. Você não pode ter uma identidade assim. Você é ilimitado, como é que você vai ter uma identidade, né, por melhor que seja?
né? O Vedanta não é uma escola para formar santos, é uma escola para formar gnanis, aqueles que sabem o que eles são, e não se eles são bons ou ruins. Esses aspectos da personalidade não condizem com o Vedanta em absoluto, né? E são erros de identificação. Eu estou identificado com uma coisa ruim, é um erro na minha identidade. Eu estou identificado com uma coisa boa, é um erro também. Como é que eu corrijo isso no Nididhyasana? Eu constato a identificação, eu abandono ela e foco na minha verdadeira identidade, que é o Atman, que é o Paramatma, que é Brahma, Karanishwara, Aksharan, seja lá como você queira chamar, Deus, o número, o sem forma, aí é contigo a pura existência, a pura consciência, Satchitananda, não importa. Tá? É assim que a gente corrige o engano. A correção do engano não é uma correção de qualidade de atributos da personalidade. A correção do engano é realmente você estar identificado com algum atributo, seja ele bom ou ruim. A gente corrige isso olhando para a correção e não tentando corrigir aquilo que a gente acha que tem que ser corrigido. Por isso que essa investigação tem que ser conduzida de acordo com a Escritura, para que os nossos condicionamentos não nos façam cair em erros na hora de fazer o Nididhyasana, porque são erros muito rápidos, a identificação ocorre muito rapidamente. Se a situação está muito boa para você, a tendência é você não largar a identificação boa. É muito ardiloso, né? Os sistemas de identificação são muito ardilosos. Então tem que ter muito cuidado aqui. Tá joia? É isso aí, gente. Vamos parar por aqui. Aí a gente vai começar desse ponto aqui. Nós somos o Atma e temos um corpo temporário. Vamos começar disso aqui no encontro seguinte, tá? Reflitam, minha sugestão é que a gente deve refletir com muito cuidado sobre isso aqui tudo, né? Mas muito cuidado mesmo. Vale sempre uma contemplação, né, demorada sobre isso aqui tudo, demorada mesmo, é preciso tempo, muito Ô, tempo. Alex, Oi, tava pensando, né, nesse se livre dos namarupas ruins e bons, né? Que é, daí em muitas, ah, em muitas religiões, né, como você disse, ou nos iogues, enfim, o apego fica nesse bom, né? E aí fica. não consegue fazer, porque assim, eu não sei se eu vou falar uma coisa errada, mas eu vejo alguns amigos que são budistas sempre trabalhando nas virtudes, né, nas virtudes e na compaixão, enfim, é um trabalho de purificação, né, mas que ao mesmo tempo me parece que fica apegado nesse lugar de namarupas bons, né, e Isso, dificilmente consegue soltar isso, e ver mesmo que você é a consciência ali sempre presente ou imutável, nem bom nem ruim, né? Ou como isso, o Ramana disse, deixe tudo, né? deixe Estou tudo. pensando porque aqui eu tenho muitas experiências assim com outras espiritualidades que focam nisso das virtudes, né? É, E como fim, né? Que a bondade vai te levar à dissolução, vamos dizer assim, né? a bondade vai te levar a ser um santo, Hum. né? Não, então, mas Mas não necessariamente um santo que conheça a si mesmo. sim, Esse é, que é o problema, né? As propostas são diferentes mesmo, né? Mas é engraçado alguns budistas pensarem nisso, porque Thich Nhat, que era foi um monge budista muito famoso, morreu recentemente, ele fez um poema tremendo, né? Nesse poema ele dizia, né? Eu sou o pirata que estupro e mato uma moça no navio e eu sou a moça sendo estuprada e morta pelo pirata.
né? Eu acho que esses poemas dos budistas que despertam devem criar uma confusão tremenda, né, nos devotos que estão apegados às virtudes. Como você falou, né, Betânia? A virtude ela é muito boa. Ela é o que a gente chama de perseguir aqui o Dharma, né? Ela é muito boa para deixar uma mente, né, bem preparada. Mas se ela virar um fim em si mesma, ela vira um obstáculo. Ela vira o que se chama de gaiola de ouro. Realmente ela é linda, né? Mas é uma gaiola. Você pega um passarinho, né? Bota dentro de uma gaiola, o passarinho não faz a menor diferença. Se a gaiola é feita de um ferro enferrujado, você é feita de ouro, né? Ele não vai conseguir voar do mesmo jeito, né? É uma observação boa essa. É por isso, gente, que esse tipo de assunto ele é radical demais. Ele é muito radical. A gente só deve falar desses tipos de coisas com pessoas que estão genuinamente interessadas. Porque a pessoa que está genuinamente interessada, ela está disponível para desafiar os apegos dela, por mais que sejam bonitos, né? Por isso que o Krishna diz para a gente não perturbar as pessoas com isso, né? Eu tentei fazer isso algumas vezes, é um fracasso total. Chega a ser até perigoso, sabia? Por causa disso, porque é radical demais. É muito radical. Muito. É a coisa mais radical que pode ter com o ser humano é isso. É ele acabar largando tudo, até aquilo que seria melhor aos olhos de todo mundo, né? E aí, sendo pleno em si mesmo, naturalmente ele vai agir sem agredir nada, né? Porque sendo pleno em si mesmo, o que que você vai querer tirar dos outros? A gente faz movimentos agressivos para obter algo, né? Essa é a ideia básica de agressividade. Eu me dirijo a algo para conseguir algo. Quem sabe de si não quer atingir mais nada, então não faz movimento agressivo para lugar nenhum. Porque não faz sentido mesmo, né? É uma observação muito boa. Você está num ambiente realmente onde tem muita religiosidade, né? Muita Sim. religiosidade. E E eu lembro de um seminário que a gente leu, eu acho que foi o Panchadasi, no final, assim. Acho que foi o Panchadasi que ele fazia um- uma comparação entre os iogues, né, é, e os vedantinos, e eu achei bem dura, é bem dura. assim, porque falava dessa questão, né, do samadhi, É, e do quanto isso não levaria à libertação, né? E o é quanto o duro. Vedanta é radical, né? O Vedanta é Nisso, assim. radicalíssimo. É radicalíssimo. Mas é um radical de tipo, cara, essa é a pura verdade. Pois Sinto é, por isso que é muito radical. te dizer. Sinto muito. É como se fosse assim, um sinto muito te dizer. Eu estou dizendo isso para alguém que, como você disse, né, Alex, está muito preparado para ouvir isso, porque É, passou por um estudo, vamos dizer assim, completo, mas quem ouve esse pedaço só acha muito radical, né? muito radical. E assim, é muito dolorido até ouvir um negócio desse, né? Para quem está, de repente, numa Isso. busca de aperfeiçoamento, né? É, pode E ser ouvir o que muito. Ramana disse aí, né? Deixe tudo ruim aqui para mim, depois deixe tudo bom. Eu quero tudo de você. É o que ele disse pro cara. Tudo, né? Não Tudo quero que que você, muda, né? não quero que você saia daqui com nada. Com nada, É, absolutamente nada. é que eu Olha tenho como observado essas coisas aqui, assim, sabe? Essa é. santificação e aí uma dificuldade de olhar para essa verdade, assim. Ah, sim. Estiver envolvido em perseguir o Dharma, né? Ou É, então envolvido no estado, como é a meta de muitos yogis, né? A definição do yoga de Patanjali. É assim, yoga é a cessação dos vícios mentais.
A cessação dos vritis mentais é o Nirvikalpa Samadhi, né? Então, preconiza um estado mental, né? Onde você praticamente desliga o corpo sutil. E o outro, que é a abordagem budista, preconiza uma perseguição da verdade. Mas o Buda não falava disso. Esse que é o problema. O Buda falava que a pessoa tem que cultivar o Dharma e a Sangha, mas o objetivo não era esse, né? Então, às vezes, tem muita má interpretação mesmo. É um assunto muito delicado, e é como você falou, Betânia, isso pode ser muito doído para as pessoas, sabe? Pode ser muito perturbador, né? Muito perturbador, porque é como se a pessoa dissesse: puxa, então tudo que eu fiz até agora é para jogar fora? Não, não é para jogar fora, é para ser visto como uma etapa, né? Como algo pelo qual você passou e que deu resultados bons que podem te ajudar, né? Mas não é para ficar carregando isso. É como o Buda dizia, né? Você atravessou um rio com barco, você não vai botar o barco na cabeça, não vai continuar andando com o barco numa estrada, né? Não faz sentido isso. Então, às vezes, a pessoa que enxerga, que ela vê a verdade, ela tem uma certa dificuldade com os discípulos mesmo, né? Esses apegos dos discípulos. É É, difícil. Tem uma e hora que... outra coisa também, né, Alex, que eu tenho percebido aqui, porque eu moro, né, num lugar onde a espiritualidade ou a religiosidade, ela é uma prioridade para as pessoas, né? Uhum. Mas eu vejo o quanto tem de apego, né? E o quanto realmente fazer esse trabalho do Vedanta, eu não cons... quem eu acho que está mais preparado também não vai. Eu falo, caramba, mas como É, não assim? vai. Não tem como. Não deixa as outras coisas, né? Acha legal, porque Não, eu não tá vai. preparado, mas tipo, acha legal, mas também, sei lá, bom, não vou nem fazer comentários aqui identificando nada, mas acha legal, mas ao mesmo tempo não está disposto a desapegar de alguns conceitos, Uhum. né, que foram internalizados como esse sendo o caminho do despertar. Aí eu olho assim, eu falo, ai meu Deus, É, mas difícil isso, é né, Alex? difícil, é difícil. Por É isso que raro quando as mesmo, pessoas como ouvem, diz o professor, né? é raro, é muito raro, é muito raro. O meu pai, ele disse, ele estava senil, mas ele era bom nessas conversas, né? Não lembrava de nada, mas para essas conversas abstratas ele sempre foi muito bom. Aí ele perguntou para mim assim, o que que você está estudando? Aí eu falei de Vedanta. Aí ele disse assim, eu concordo. Eu achei tão engraçado ele dizer, eu concordo com tudo que você está falando. Agora, para uma pessoa se dedicar a isso, é porque ela não está querendo mais nada desse mundo. Aí eu disse assim, nada como, ele disse nada mesmo, nem nada bom, nem nada ruim. Não dá para querer nada. Se quiser alguma coisa, vai atrapalhar tudo. Né? Então é de cada pessoa mesmo, né? É por isso que é delicado, né? É delicado, por isso que é tão radical, né? É extremamente radical. É como se você estivesse apontando para algo além do bem e do mal, para aquilo onde estão o bem e o mal, né? É aquele mumukshu, Betânia, é aquele desejo ardente pela libertação, né? É isso aí que, no fundo, motiva as pessoas. Muitas pessoas que estão no Dharma, numa boa sanga, não têm esse desejo por libertação mesmo. Elas preferem ficar ali. E, em última instância, não tem problema nenhum com isso, né? A gente só tem que ter cuidado em lidar com isso, com as pessoas, né? Tem que ter muito cuidado. Se um dia te chamarem para um ritual assim desses, né, devocional tudo, você vai lá, faz exatamente o que todo mundo está fazendo, não tem problema nenhum. Aquela coisa, Betânia, dê às pessoas o que elas querem, sabe? Se for uma coisa dármica, correta, não tem problema. É um monte de papel, né? Ali você se identifica com o papel provisório, faça ele o melhor que puder, né? Honre aquele ambiente onde você está com as pessoas, né?
Mas é claro que é um papel, né? Você saindo dali, eu já participei de vários rituais assim védicos mais tradicionais. Depois daquilo ali eu tirava a roupa, né? Claro, vou ficar andando com aquilo. Não é para mim aquilo, né? Mas enquanto eu estava lá, honrando aquele ambiente, as pessoas, tudo, eu fazia tudo direitinho, né? Mas isso foi uma experiência que eu passei e que eu parei logo de fazer, porque só se eu estiver realmente envolvido no ambiente e socorrer, eu vou lá, participo de boa. Mas aí a gente fica quieto, né? Assim, é aquela coisa, né? Em Roma, como os romanos, né? Saiu de Roma, aí você bota a roupa que você quiser, né? Mas tem que ter muito cuidado, Betânia. Você falou bem, isso pode ser muito sofrido, pode ocasionar muita dor, né? Um diálogo desse. A gente vai se preparando para lidar com isso, mas, como você disse, jogado assim, de repente, no meio das pessoas, pode ter o efeito de uma granada mesmo, de pensamento, né? Algo que destrói todos os pensamentos das pessoas. Não é destruir todos os pensamentos, né? Não é bem isso. É destrói o vínculo, ameaça o vínculo delas com todos esses pensamentos, né? O que pode dar muita confusão. Aí a gente vai vivendo nossa vida, né? A gente fica muito maleável, né? A gente faz esses papéis todos. Muito bom, obrigado por você ter falado isso, que isso é um assunto extremamente delicado mesmo. Não é à toa que é comentado na Gita, né? O Lord Krishna sabia da importância disso e como isso pode ser perturbador. Por isso que ele fala. Portanto, na tradição do Vedanta, é proibido fazer proselitismo do Vedanta. É uma proibição mesmo, uma prescrição espiritual. Não se pode fazer proselitismo do Vedanta. É proibição mesmo. E com ótimas razões, né? Excelentes razões. Os motivos são muito poderosos, muito importantes também. É isso aí, gente. Né? Então é isso aí, né? Bem-vindos ao Gnani Yoga, onde nada resta, exceto a ilimitação. Parece uma piada ali. Nada vai restar, exceto a ilimitação que você é. Só isso. Só isso. E como só você vai entender isso também, vai mudar muito. As pessoas vão ver que você ficou, né, mais tranquilo, né, menos aflito, mas tudo vai continuar como antes, né? Não tem problema nenhum. É isso aí. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Namaha Hari Om. Gratidão ao primeiro Dakshinamurti, gratidão a nós, baseado nisso que a Vedanta, a Betânia falou, né? A gente conseguiu ouvir isso e aprender, né? Porque é raro mesmo, é assim mesmo, é da natureza desse ensino, é que poucos estão dispostos a ouvir mesmo. E tá tudo bem assim, tá certo, né? Os passarinhos voam, os peixinhos vivem na água, os estudantes de Vedanta são poucos, as religiões estão repletas de pessoas, e é assim, gente, tá certo. Tá bom do jeito que é, certo? Falou, até a próxima, até a semana que vem. Contemplem, 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 né? Basta ficar contemplando, né? Net, é aquilo ali mesmo, né? Tchau, boa noite. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento,
sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.